Saudações, criptoanarquistas, cypherpunks e demais amigos da criptosfera. Sejam bem-vindos ao Criptologia. E o tema de hoje, raramente eu falo sobre economia, mas eu acho importante fazer esse vídeo, né? Então, como o título diz, ouro, Bitcoin e a próxima grande crise mundial, né? Bem, primeiramente, qual que é a grande crise mundial, né? A grande crise mundial que está por vir. Para quem não sabe, algumas pessoas, alguns economistas da Escola Austríaca de Economia já alertam há alguns anos, eu pelo menos estou ciente disso há pelo menos uns 3 ou 4 anos, que vai vir uma grande crise mundial, certo? E essa grande crise mundial vai ser a maior, provavelmente a maior crise que o mundo já teve, né? Talvez com o potencial de ser maior do que a crise de 29. E de onde vem essa teoria maluca, né? Por que alguns economistas estão falando que estamos perto de uma grande crise? A Escola Austríaca de Economia, ela tem um método, ela tem uma própria teoria para explicar como as crises acontecem, né? E resumidamente, aqui eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas resumidamente, as crises acontecem por impressão de dinheiro. Uma das causas das crises é a impressão de dinheiro pelos estados, pelos governos, né? Então, apenas para fins de exemplificação aqui, ó, tem esse site aqui, ó, que vocês podem consultar, o US Debt Clock. Isso trata-se da dívida americana, tá? E esse valor é isso mesmo que vocês estão vendo aí, ó, 21 trilhões de dólares, né? 21 trilhões e 800 bilhões de dólares que foram impressos. E isso é dinheiro que foi injetado na economia ao longo dos anos, em formato de título de dívida. E uma hora a conta chega, uma hora a conta vai chegar, e não é só os Estados Unidos que imprimem essa porrada de dinheiro. Outros países como a China, inclusive o Brasil, também imprimem bastante dinheiro, injetam esse dinheiro na economia. Esse dinheiro entra nos agregados monetários e ele de fato se torna inflação quando ele vem para o cash, né? Quando ele vem para a sua conta bancária, quando ele vem para o cash, esse dinheiro se torna inflação, porque a inflação nada mais é do que um efeito. A inflação é um efeito, não uma causa. Ela é o efeito da impressão de dinheiro, né? Então, por que a gente vai ter uma grande crise? Porque uma parte desse dinheiro que é impresso, ele vai para ações de empresas, ele vai para outro tipo de investimento, né? Então ele é um dinheiro artificial, ele não é um dinheiro natural, digamos assim. Ele é um dinheiro artificial que está sendo inserido na economia. E você, quando o governo incentiva a economia desse jeito, né, ele na verdade está desincentivando a economia, porque ele está bolhando certas coisas. Então, a título de exemplo também, talvez a gente já esteja nessa grande crise mundial, ela só não explodiu ainda, mas já tem alguns sinais. Sabe quando você olha para o céu e o céu está escuro e parece assim, vai chover? Então, eu não posso dizer que vai ter uma grande crise, mas olhando para as coisas como elas estão agora, existem sinais eminentes de que uma grande crise está vindo por aí. É tipo assim, tem uma nuvem escura gigante e só falta chover para a grande crise acontecer. Mas a nuvem já está cobrindo tudo e já está bem escuro. Essa é a situação mais ou menos do mercado agora. Então, alguns sinais aí que você pode ver que o mundo de fato está em crise. Primeiro, essa impressão de dinheiro massiva aí, você pode consultar também. Eu vou deixar um site aí na descrição onde você pode consultar a dívida mundial, tá? E, bem, a política que gera isso é o keynesianismo, né? Que acredita que você tem que tirar dinheiro da economia para poder colocar dinheiro na economia e incentivar, né? Eu sou totalmente contra esse modelo econômico. E alguns sinais aí que você pode ver que realmente a gente está numa crise, uma crise bem feia, está para vir. As empresas de tecnologia, nesse último mês, na última semana aí, tiveram quedas gigantescas. A Amazon registrou uma queda de quase 20%. Facebook, Google e outras empresas de tecnologia, a Apple, também registraram perdas de próximo de 20%. E assim,
uma empresa do tamanho da Amazon registrar uma queda de 20, quase 20% é muito dinheiro. É muito dinheiro que deixou de existir, que sumiu, que foi destruído. E aqui no Brasil, a Bovespa já tentou tocar os 100 mil pontos várias vezes e não conseguiu. É aquele negócio, eu não sou grafista nem nada, mas ela já tentou tocar lá, não foi, tentou de novo. Ou seja, isso mostra que ela não vai tocar os 100 mil pontos, né? Pelo menos eu acredito que não. E assim, um adendo aqui que eu tenho que sempre fazer nos vídeos. Leve essas coisas aqui que eu estou falando como um cara falando na internet, tá? Se você quiser usar alguma dessas coisas para investimento, isso é problema seu, tá? Tem que pesquisar, tem que estudar e não investe naquilo que você não entenda, tá? Eu preciso falar isso porque senão eu posso ser processado por dar algum conselho. Então, nada do que eu estou falando aqui é conselho, tá? É uma opinião só, uma opinião pessoal. Dito isso, também achei um tweet aqui, um tweet bem interessante, tá? Do Apompliano, né? Ele falou assim que o SP500 perdeu hoje 755 bilhões de dólares, porque ele caiu 3%. É que assim, 3% para quem está acostumado com Bitcoin não quer dizer nada, tipo, 3% amanhã volta, né? Daqui a pouco sobe 10, cai 15, tranquilo pra gente, né? Tanto que o market cap é pequeno, então é pouco dinheiro que deixou de existir quando você tem uma queda de 3%. Mas para o SP500 isso são 755 bilhões de dólares que sumiu de uma hora para outra. Então isso também para mim é muito grave, muito grave. O mercado de criptomoedas em dezembro tinha perto de 800 bilhões de dólares. E o SP500 hoje sumiu com todo o mercado de criptomoedas no seu ponto mais alto também. Isso mostra que o mercado de criptomoedas é isso aqui, perto de outros mercados como bolsa de valores, ou ouro, ou títulos de dívida, né? Então, eu recomendo que... Eu não sou a pessoa mais apropriada para falar da crise que está por vir, mas eu, sinceramente, opinião pessoal, acredito que vai vir uma crise muito grande por conta dessa impressão de dinheiro, porque uma hora a conta chega. E o Rafael Lima, que é um cara que eu discordo em várias ideias, mas ele faz alguns vídeos assim alertando, ele sabe bastante dessa parte econômica e ele tem vídeos explicando isso melhor, então eu recomendo que você vá lá no canal dele e assista esses vídeos pelo menos. E uma outra causa dessa impressão de dinheiro é que isso aumenta os juros da dívida, então você precisa pagar cada vez mais juros e tem uma hora que o governo quebra. E aí que chega o ponto no vídeo que é o que eu gostaria de realmente passar, a minha mensagem que eu gostaria de passar. Para onde as pessoas vão quando existe uma crise mundial ou uma crise econômica? Ouro. Ouro é o ativo em que as pessoas fogem durante a crise. Esse ano o ouro já cresceu 14%, teve uma valorização de 14%, perto de 14%. É um valor bem considerável para um investimento, para um ativo tão seguro quanto o ouro, né? Então o ouro já é usado aí há quase 6 mil anos na história da humanidade e a gente já tem muitos registros históricos de que quando tem uma crise as pessoas fogem para o ouro, né? Porque ele é mais elementar. E é uma coisa interessante também que as pessoas falam assim, você tem que colocar o dinheiro no Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto é seguro. E assim, o ouro é muito mais seguro na minha opinião, ouro é muito mais seguro que os títulos de dívida dos governos, que os governos quebram feio. E o ouro rende mais do que alguns títulos de dívida, né? 14% no ano é tipo um feito impressionante. E essa valorização do ouro esse ano, pelo menos do meu ponto de vista, também reflete que alguns investidores estão com muito medo e eles estão comprando ouro, tá? Então, uma dica aí para sua vida, é algo que eu estou tentando fazer, é algo que eu faço realmente. Todo mês eu compro um pouquinho de ouro. O que é um pouquinho de ouro? 1 grama hoje custa R$150. 1 grama custa R$150. E aí eu reservo, todo mês, é sagrado, eu compro pelo menos 1 grama. Eu vou lá, compro 2 gramas, se tem um pouco mais de dinheiro sobrando, eu vou lá e compro 2 gramas de ouro, 1 grama de ouro. A questão do ouro é que você demora, a partir do momento que você comprou por R$150, você não consegue mais vender ele por R$150 imediatamente. Eles já vão comprar por um preço menor. Mas é um ativo que eu posso vender aí seguramente daqui 2 anos ou 3
e eu vou conseguir recuperar meu dinheiro, né? Ele é bastante estável, o ouro é bastante estável, e se vier uma crise nesse meio tempo, nesses 2 anos, nesses próximos 2 anos, eu vou estar seguro, né? Aquele dinheiro, ele não vai sumir igual as ações da Amazon, igual o título de dívida, que é algo que eu acredito também que vai acontecer. Quando a crise chegar, se ela chegar, e eu acredito que ela vai chegar, título de dívida, tesouro direto, isso não vai valer de nada, não vai valer de nada. Eu penso até que o governo pode não pagar esses títulos. Tipo, as pessoas podem perder tudo, realmente podem perder tudo. Só não podem perder tudo porque tem aquele fundo de garantia lá que as pessoas conseguem 250 mil por CPF. Mas uma parte da galera vai perder muito dinheiro com tesouro direto, acredito eu. Então, sinceramente, não é algo que eu aconselharia você colocar o seu dinheiro, títulos de dívida de qualquer governo. Então, assim, o primeiro ponto é ouro. Ouro é uma coisa muito interessante. E o segundo ponto é o Bitcoin. Porque o Bitcoin ele está começando a se tornar o ouro digital. Ele ainda não é o ouro digital. A gente só tem 10 anos de Bitcoin. O Bitcoin ainda passou por poucas crises, né? Então o ouro passou por mais crises e o ouro foi utilizado historicamente como flight safety para crises. Então quando tem uma crise o pessoal corre para ouro. Agora o Bitcoin ele foi utilizado, nós temos alguns pequenos exemplos, por exemplo Venezuela, em que as pessoas fugiram para o Bitcoin ou fugiram para outras moedas como o Dash e como o Nano, porque a Nano é instantânea, a Dash também e tem poucas taxas, né? E outras moedas também, a Venezuela usa outras moedas, tá? Mas a gente tem poucos exemplos ainda das pessoas fugindo para criptomoedas. E eu converso muito sobre esses assuntos com alguns amigos que entendem muito, muito, muito mais do que eu, e inclusive algumas pessoas assim que eu tive a honra de conhecer, alguns traders que são traders bem experientes, tá, no mercado. E eles falaram, eu perguntei para eles, você acha que vai ter uma crise? Ele falou essas coisas que eu estou falando aqui, da Amazon, das 21 trilhões de dólares que os Estados Unidos imprimiu. E o cara não era um trader qualquer, ele é um dos melhores traders do Brasil, tá? É esse cara com quem eu conversei. O Vitor, se estiver assistindo isso, eu duvido que esteja, mas foi um papo bem interessante aquele que a gente teve. E aí eu perguntei para ele e para algumas outras pessoas, e o Bitcoin? Ele falou assim, as pessoas vão correr para ouro, né? Tipo ação, isso aí vai virar pó. Aí eu falei, e o Bitcoin, o que você acha? Eles falaram assim, que é a opinião que eu compartilho, tá? Eu gosto muito de Bitcoin, mas é a opinião que eu compartilho. Ele falou assim, num primeiro momento, numa crise mundial como essa que a gente está esperando, o dinheiro do mundo some, o dinheiro simplesmente desaparece. Então, ele falou nas palavras dele, eu acredito que o Bitcoin cai. No primeiro momento, o Bitcoin cai tudo. Igual aconteceu agora em fevereiro desse ano, quando deu um piripaque lá nas bolsas, caíram tudo e o Bitcoin também caiu, né? Porque as pessoas ficam com medo. Mas, depois, passado esse choque, que eu acho que pode demorar 1 dia, 3 dias, 1 semana, o Bitcoin explode. Por quê? Porque as pessoas vão pensar assim, a gente tem uma moeda aqui descentralizada, que nenhum governo pode controlar, nenhum governo pode emitir mais. Vou comprar um pouco disso. Então eu acho que a próxima grande crise, o Bitcoin pode subir bastante. Mas acredito que ele vai ter esse rebate. Deu a crise, explodiu a crise. Porque sinceramente eu acredito que a gente já está numa crise. Ações das empresas de tecnologia derretendo. A Europa lá está virando caos, a França tem um monte de protesto lá contra imposto, o mundo está um caos. SP500 perdeu 3% hoje. Só 3%, só 750 bilhões de dólares. E talvez essa queda do Bitcoin também tenha um pouco desse elemento aí, né? Não sei quanto desse elemento existe nessa queda do Bitcoin, mas talvez sim. Talvez a gente já esteja nessa crise. E são coisas que eu estou começando a refletir. Então, eu acho que no primeiro momento, pode ser também que o Bitcoin ele caia, e pode ser também que não, pode ser que deu a crise, o pessoal já compra logo, não dá de adivinhar. Mas ouro eu diria que sobe, se a gente tiver uma crise, o ouro vai ser bastante valorizado. Estava conversando com um amigo meu, ele disse assim, que ele leu em algum lugar, que na crise de 29, as pessoas que tinham ouro,
o ouro valorizou cerca de 10 vezes durante a crise de 29, as pessoas que tinham ouro. É bem interessante esse dado. Então, qual que é o objetivo desse vídeo? Se você não sabe que existe, que talvez a gente pode estar numa crise financeira mundial sem nenhum precedente, sem precedentes, ou se você não sabe desses conceitos que eu apresentei no vídeo, recomendo que você pesquise um pouco sobre essa crise mundial que está por vir, porque todos os sinais apontam que nós vamos ter uma crise gigantesca, e comece a se preocupar e reserve uma parte do seu patrimônio. Se você ganha, sei lá, R$2.000, compra 1 grama de ouro por mês. Tenta comprar 1 grama de ouro por mês. E assim, eu não tô falando para você comprar uma shitcoin. Não estou falando para você colocar em título de dívida. Estou falando para você comprar ouro. Se você pode fazer isso, compra. Estou falando para você comprar ouro, que é um ativo utilizado há 6.000 anos. Então eu não estou recomendando uma shitcoin aqui, um shit token. Eu estou falando para você reservar uma parte do seu patrimônio e comprar um pouquinho, só um pouquinho de ouro. 1 grama. 1 grama já tá bom. Você pode ter empresas aí que vendem, tá? E se isso não for comprometer sua renda, e lembrando sempre que talvez você só consiga vender esse ouro pelo mesmo preço que você comprou daqui 2 ou 3 anos, nesse ritmo de valorização dele. Se tiver uma crise, você está feito, porque esse grama de ouro vai valer mais do que você pagou. Mas se não tiver, você talvez só consiga vender daqui a 2 ou 3 anos. E Bitcoin. Bitcoin também acredito que é o ouro digital. E novamente, eu não estou recomendando você a comprar nenhum shit token, nenhuma porcaria, não colocar dinheiro em ICO. Eu estou falando para você, talvez seja até um sinal, eu estou falando para você comprar um pouquinho de Bitcoin e ouro. São 2 ativos fantásticos que são imunes a governo, digamos assim. Pelo menos o ouro é usado durante as crises e o Bitcoin talvez se torne isso. Talvez valha a pena dividir uma parte, um pouco em ouro e um pouco em Bitcoin. Então, acho que por esse vídeo é isso. Já ficou bastante longo. Dúvidas aí nos comentários. Libertários que sabem do que eu estou falando, ajudem aí nos comentários a responder as dúvidas e contribuam também, por favor, com esse tema. E lembrando sempre que se eu disser alguma besteira, eu não sou o cara da economia. Se eu disser alguma besteira, pode me corrigir aí. Dependendo da gravidade, eu me corrijo, eu me retrato nos comentários, ou então eu me retrato num vídeo se eu falei alguma besteira muito grande. Então por esse vídeo é isso, até o próximo.